Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Paulo, pelo convite para estar aqui com vocês neste evento tão bonito que é o Hosana de Planaltina, Distrito Federal. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso cardeal arcebispo, pode ficar sentados, Dom Paulo e seus bispos auxiliares. Agradecer a Deus por estar com vocês. Espero que lá atrás vocês estejam conseguindo ouvir o som, porque o demônio sempre coloca a mão no som dos eventos para atrapalhar o andar da ação do Espírito Santo no nosso meio. O Paulo me pediu um tema bonito para esta reflexão matinal nesse 1º de fevereiro. Coragem para viver em Deus. Jovens e famílias a caminho da luz. É um tema bonito, vasto, profundo. E a motivação, vocês vão abrir a Sagrada Escritura na primeira carta de João 2:17. Eu sempre uso a Bíblia Ave Maria, mas eu acabei doando ela para uma senhora que estava sem Bíblia no encontro e ainda não comprei outra. E a minha aqui é de outra edição, mas a gente vai por aqui. Eu tinha muito apego à minha Bíblia, e no meu 8º ano de padre, minha Bíblia já era toda riscada, tudo marcadinha. Aí uma menina de pé no chão, pobrezinha, chegou para mim na sacristia: "O padre, você podia me dar sua Bíblia?" E eu dei minha Bíblia, foi foto da minha mãe, que já morreu há muito tempo, uma porção de coisa. Eu nunca mais vi essa menina. Alguém depois me devolveu as coisas que estavam dentro da Bíblia. E daí em diante sempre eu dou minha Bíblia. Nunca mais me apeguei à Bíblia. Também terço, sempre eu dou. Faz parte do nosso apostolado. 1 João 2:17. Vamos escutar essa palavra para daqui nós fazermos a nossa meditação. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O critério para saber que o conhecemos é este: se observarmos os seus mandamentos, quem diz, eu conheço a Deus, mas não observo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Com isso sabemos que estamos em Deus. Quem diz que permanece em Deus deve pessoalmente caminhar como Jesus caminhou. Caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro e em vós, pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens,
vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. E eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, já não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Essa palavra é muito forte e ela fala diretamente a nós, queridos jovens e queridas famílias. Quando a gente contempla tantas faces jovens num encontro como este, no coração vem uma alegria apostólica. A igreja tem jeito, o mundo tem jeito. Porque nós temos jovens valorosos que caminham com Jesus, e vocês são a esperança da igreja. Porque é daqui que vão sair bons padres, boas religiosas, bons advogados, bons empresários, bons servidores públicos, bons trabalhadores autônomos, homens e mulheres com Deus no coração. É o que nós precisamos. Quando uma pátria foge de Deus, ela vai se degringolando. Isso é impressionante. A gente faz essas viagens de peregrinação e elas nos ensinam muito. No ano passado, até o casal que está aqui na frente estava comigo, nós fomos à Polônia. Que país maravilhoso. Mas ali tem fé. 95% do povo católico. O presidente da República, com as crianças na cantata de Natal, na missa do seu filho padre. As crianças, antes de entrar para o colégio, passam na igreja para fazer adoração. Os jovens todos trabalham. Completou 18 anos, já vai para o trabalho para pagar a faculdade. Cidades limpas, igrejas bonitas, padres amáveis, porque é um país que não rejeitou Cristo. Veja a situação de outros países da Europa. Rejeitaram Cristo, rejeitaram Jesus, França, Tchecoslováquia e tantos lugares, Alemanha. A religião é coisa ultrapassada. O que deve mandar é o conhecimento, a razão, o comunismo, o fascismo, essas coisas. Não, não. Quando Cristo sai do centro, a coisa desamba. E vocês são responsáveis para trazer Cristo para o centro. Primeiro da vida de vocês como jovens, na família e depois na sociedade. São João escreve esse texto como um verdadeiro pai. Um pai espiritual. Não apenas ele ensina, mas cuida da vida. E ele começa dizendo: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos junto do Pai um intercessor. Quem? Jesus Cristo, o justo. Aqui está o primeiro anúncio desta manhã. Ninguém caminha sozinho. Temos um advogado, um intercessor, um salvador. Isso ecoa em outras palavras da Escritura, como no Salmo 34. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Quantos de nós aqui temos as marcas, as dores, abandono, tristeza, gente que está ainda nas drogas, gente que ainda está dependente da pornografia, gente que ainda está com o coração frio, não é capaz ainda de deixar Jesus acalentar. Aos jovens eu digo nesta manhã:
não tenham medo das próprias fragilidades. Não tenham medo das próprias fragilidades. Os traumas, da falta de coragem, timidez, tudo isso. Não tenha medo disso. Vença. Coloca Jesus na causa. As famílias, não desanimem diante das dificuldades. Dificuldade nós temos muitas. Não podemos desanimar. Deus não espera perfeição. Deus espera confiança. Vamos repetir? Deus não espera perfeição. Nós estamos aqui para aprender a conhecer a Deus e a guardar os seus mandamentos. Nós cristãos não obedecemos mandamentos do mundo. A nossa obediência é aos mandamentos divinos. E São João é claro e direto: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Não vamos falar do mundo. O mundo tem a sua Bíblia. O mundo tem seus mandamentos, tem seus encantos. Não é ameaça, é pedagogia espiritual. Conhecer Deus não é apenas rezar, ouvir a igreja. É deixar que Deus organize nossas escolhas. Eu quero fazer advocacia, medicina, eu quero fazer farmácia. Reze, porque a gente precisa discernir no coração. Mês passado, uma menina, coroinha, que me acompanhou há tanto tempo, no último ano de medicina, desistiu. Desistiu da medicina, porque não escutou a Deus. Foi pelo ímpeto. A mãe é médica e colocou na cabeça dela que ela tinha que ser médica. E não era essa a sua vocação, porque não escutou a Deus. A própria Escritura, a Bíblia Sagrada, nos diz: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 11, 28. Escutar a palavra. E eu digo para vocês, é muito bom que os jovens aprendam a usar a palavra de Deus. Eu tenho um salmo que me acompanha desde 87. Eu cheguei a rezar esse salmo 15 vezes no dia. Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na angústia, na alegria, recite. Para os jovens, fé também é dizer não ao que destrói. É respeitar o próprio corpo, como diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios 6. É escolher amizades que levantam. É sonhar alto, com os pés no chão e o coração em Deus. Quantas amizades esquisitas que levam as pessoas para o buraco. Vou para a faculdade, chega na universidade, já no segundo dia já está com um monte de amizade. Depois vai sendo traído por um, por outro. Gente, quando chega num lugar desconhecido, você espera 6 meses, no mínimo, para você começar a escolher quem serão seus poucos amigos. Muito cuidado. Cuidado com amizades falsas, com gente que às vezes está na igreja, mas o coração está longe de Deus. Para as famílias, fé e diálogo dentro de casa. E perdão cotidiano. Educar os filhos com exemplo e rezar juntos. Mesmo que seja uma oração simples. Vocês têm o costume de rezar pelo menos uma Ave Maria antes da comida? Quando vocês sentam à mesa, rezam? Porque tem gente que levanta igual bicho.
come igual bicho, anda o dia todo como bicho e dorme como bicho. Porque os bichos não rezam. Tem gente que não reza. Como que vai para o céu uma família que não reza? Uma família que os filhos não vê o pai e a mãe rezarem? Filhos que crescem sem aprender a falar com Deus. Aqui recordamos uma palavra clássica de Santo Agostinho, do século IV. Ama e faze o que quiseres. Santo Agostinho não fala de um amor sentimental, mas de um amor enraizado em Deus. Quando o amor é verdadeiro, as escolhas se tornam verdadeiras. Guardar os mandamentos não é perder a liberdade, é aprender a viver bem. Aí você chega na universidade, era jovem no grupo, acólito, ajudava na catequese, passou no vestibular, foi para a universidade, sobretudo universidades públicas. Aí você chega lá, tem aqueles professores ateus, comunistas, inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos do bem. Porque essa gente nem amizade tem. A amizade deles é para maconha, para cachaça, para prostituição. Porque quem não tem Deus se de encher a vida com outras coisas. E de repente o jovem que entra na universidade não é capaz de refutar isso. E une-se a essa gente e já deixa de ir à missa, deixa de ser católico, deixa de ser cristão, deixa de ter fé. Isso é fraqueza. Gente sem caráter que age assim. Na universidade você tem que ser firme. Não precisa ficar brigando com um professor comunista, ateu. Estude a ciência. Depois a universidade não é lugar de criticar a religião. A religião também tem seu lugar. Os países prósperos, sem coação da liberdade, todos têm a religião. O pessoal fica brigando contra os Estados Unidos. Mas é um país onde a religião é forte. O catolicismo e o mundo evangélico. E os pais fundadores deles eram cristãos. Isso faz parte. Aí você vai na França, você vê cada coisa esquisita, porque é um povo que não quer mais a fé. Você vai na Itália, um povo frio, sem filhos, perderam a fé. Salve algumas exceções em algumas regiões. Sem a fé, nós perdemos o rumo. A fé não tira a nossa liberdade. O Papa Bento XVI falou isso para os jovens na Jornada Mundial de Madrid. Nosso Senhor Jesus Cristo não tira a liberdade dos jovens. Pelo contrário, melhora a liberdade, amplia a liberdade. Por isso que nós temos que ser contra qualquer sistema, qualquer regime que quer tirar a liberdade das pessoas. Nessa semana a gente estava vendo a alforria começando na Venezuela. Desde 99 as cadeias cheias de presos políticos, porque não podia contestar o regime. O comunismo é isso. O comunismo não admite que as pessoas critiquem, que as pessoas questionem o regime. É horrível isso. A liberdade não tem preço. Tanto que os mártires da igreja, quando foram encarcerados por causa da fé, eles não puderam encarcerar o interior deles. Porque o nosso interior pertence a Deus. Guardar os mandamentos, repito, não é perder liberdade, é aprender a viver bem. São João afirma na leitura que fizemos: quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas.
Nós não podemos odiar ninguém, nem aqueles que nos tiram a liberdade, nem os corruptos que estão aí aos montes. A gente fica até com vergonha de ser brasileiro, de ver tanta coisa acontecendo. Um absurdo. Gastar 15 milhões no aniversário de 15 anos da filha. Dinheiro de quem? Nosso. Dinheiro do povo. Corrupção. Não existe espiritualidade autêntica sem relações curadas. Nós cristãos devemos ser curados. E vocês jovens, que amanhã vão ser profissionais liberais, vai trabalhar no serviço público, vão ser médicos, advogados, políticos, vocês têm que levar Jesus no coração. O cristão entra puro e sai puro. Vocês têm que modificar esse sistema político nosso. Vocês têm que fazer isso. Nós velhos já estamos passando. E nós temos muitos católicos autênticos na política, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Mas o mal faz tanto barulho, os poucos maldosos, que parece que tudo está mal. Mas tem aqueles que ainda se salvam. Por quê? Aprenderam a honestidade ouvindo a palavra de Deus, escutando a igreja, amando Jesus na Eucaristia, rezando o seu terço, proclamando as vitórias de Deus. O próprio Jesus nos lembra: nem todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. O que se promove hoje no Brasil? O ódio. Tem uma escola de samba aí esse ano que vai ter um enredo impressionantemente marcado pelo ódio, pelo apoio ao que não presta. Porque são pessoas desonestas, escravas do dinheiro público, que para sobreviver faz aliança até com o diabo. O amor cristão é concreto e nós estamos aqui para aprender a amar. Amor que começa em casa, passa pela escola, chega ao trabalho, alcança a comunidade. Quem está no grupo de jovens aqui, levanta a mão. Ama seu grupo de jovens. Agora no mês de março eu vou voltar à minha cidade de origem, lá Campinorte, Goiás, para celebrar os 50 anos do nosso grupo de jovens, do qual eu saí para ir para o seminário. Nós vamos encontrar a velharada. A gente era tudo bonitinho, jovenzinho igual vocês, hoje já estamos todos velhos. Vamos rezar uma missa junto, vamos almoçar, trocar experiência. Tem alguns que já tem muito tempo, mais de 40 anos que a gente não se encontra. Já formamos o nosso grupo. Quanto me ajudou o grupo de jovens? O amor, as brigas que a gente tinha também, as orações, quanta coisa bonita. Para os jovens, amor não é só sentimento, é decisão. Vocês acham que é brinquedo o casamento? Quantos anos, Hildo, você, Maelisete? 45 anos de casado. Não foi só alegria, teve também os momentos de dor, de doença, de descontentamento, mas quando se ama, se abraça os espinhos. Quando vocês vão casar, vocês têm aquela preocupação com os enfeites, as rosas, aquilo tudo fica muito bonito, tudo cheiroso. Mas as pétalas representam o sentimento, elas caem, elas secam, fica o graveto com os espinhos. Esse é o amor. O amor é espinho, o amor dói, amar não é fácil. Para as famílias, amor não é ausência de conflito, é capacidade de reconciliação. Tem às vezes uma briguinha de manhã, mas à tarde já está tudo bem, se é à tarde, à noite já está tudo em paz. É assim que nós devemos fazer. Tem um santo da igreja chamado São João Crisóstomo. Ele é do século IV.
Ele ensinava que não há nada mais frio do que um cristão que não se preocupa com a salvação do outro. Eu vivo rezando para esse povo que está na corrupção. E grande parte deles foi batizada. E hoje estão todos perdendo a alma por causa da corrupção, por causa do comunismo, por causa dessas coisas, né? Perdeu o rumo. E nós temos que orar por eles. A igreja manda que nós temos que rezar pela conversão dos pecadores. Tem muita gente aí que só tem uma coisa, dinheiro. E dinheiro não compra salvação. A gente não leva o dinheiro quando morre. A fé verdadeira sempre leva o amor ao próximo. O amor é a marca do cristão. A luz de Cristo aparece quando escolhemos amar. Mesmo quando é difícil. Não é fácil amar. Amar aquela pessoa que te faz o mal, que fala mal de você, que é falsa. Não é fácil. E São João diz, não ameis o mundo. Porque nós precisamos discernir os valores. Nós precisamos discernir aquilo que é bom para a nossa alma. E a epístola que nós lemos fala muito claramente, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que o mundo oferece? Balada, drogas. Aqui nessa cidade tem quantas escolas de música clássica? Levanta a mão quem sabe. Não tem. Você vai na Áustria, mesmo na Alemanha em crise, uma cidade desse tamanho tem 4, 5 consistórios de música clássica. Você chega nas igrejas, lá na Áustria eu vi isso. Fiquei lá rezando na igreja, teve 3 missas durante o tempo que eu estava rezando. Uma em alemão, outra em latim e outra em inglês. Todo mundo chega, tem uns lugares, fica os livros. Você pega o livro de canto. Todo mundo sabe cantar pela partitura. Aqui no Brasil, o que se oferece para os jovens? Pelo menos em Goiás, muito show, muita cachaça, cantor brega, bagunção. É isso que os políticos dão para os jovens. Farra, rock, esses shows que não levam ninguém a nada a não ser a excitação sexual, além das contaminações espirituais que isso impõe. Aí os jovens vão lá ver uma cantora reboleja com aquelas unhas de bruxa desse tamanho e já no outro dia já vai comprar as unhas de bruxa. Depois vem atrás de mim, bispo, eu estou sonhando com as coisas escuras. Exatamente, contaminação. Anda como cristão, o jovem cristão não precisa de igualar o mundo. Nós não precisamos das coisas do mundo. Droga, prostituição, pornografia, é o que o mundo dá. Mas isso não serve para nada. E São João fala da concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É aquele resíduo do pecado original de Adão e Eva que está dentro de nós. Aquela vozinha do cão que diz, faça. Perca sua virgindade, é tão bom. Perde, aí depois chega em casa um vazio e o diabo fala, tá vendo como você é fraco? Você falou que ia casar virgem, não deu conta, eu te levei. Aí você fica triste, aí o diabo fala, não, mas faça de novo. Aí começa a prostituição, é a concupiscência. Você vai trabalhar numa empresa, tem a possibilidade de roubar, desviar dinheiro. Você fala, eu sou cristão, sou honesto. O diabinho na concupiscência fala, mas você está devendo cartão de crédito, pega só essa quantia, paga o cartão de crédito e alivia esse sofrimento. O que acontece? Você desvia o dinheiro, arrepende, vai no padre, confessa, o padre tem que devolver. Como é que eu faço? E fica sofrendo.
Aí não cumpre a penitência, não devolve. Passa uns dias, o diabo fala, mas isso é besteira, ficar confessando, o padre não sabe nada. Continua fazendo. E a pessoa se torna um delinquente. A concupiscência. É a concupiscência da carne, do pecado. A concupiscência dos olhos. Os jovens cristãos católicos devem pedir a santidade dos olhares. Quando você vai olhar para um rapaz, para uma moça, você deve olhar com os olhos de Cristo, não com os desejos. E a soberba vai junto. A soberba é da concupiscência. Você achar que é melhor do que os outros. Hoje tem tanta gente com baixa estima. Ah, porque sou gordo, eu sou rejeitado, baixa estima. Ah, porque sou magro demais, baixa estima. Ah, porque meus seios não correspondem ao tamanho que a sociedade acha bonito, eu fico deprimido. Ah, porque eu sou esquisito, tenho vergonha, não sou nada. Ah, eu preciso de imitar o jogador tal que usa tatuagem assim, cabelo assim, para ver se eu seja feliz. Isso é bobagem, gente. O cristão não precisa de copiar nada de ídolo deste mundo. Seja você. E outra coisa, nós precisamos entender que o nosso corpo não é tudo. Esse corpo aí um dia vai para o sepulcro. A gente precisa cuidar do nosso interior. E muita gente não dá conta de fazer regime por causa da ansiedade. Falta de disciplina, concupiscência. A gente precisa trabalhar isso. É fácil? Não. Não é fácil. É possível? Sim. Encontrei uma pessoa que perdeu as 2 pernas no acidente. Quase morreu. Teve que fazer uma plástica na cabeça e colocar um osso artificial na cabeça, um sofrimento. Mas de igreja. Conversando com ela, eu falei, você chegou a perder a fé? Nada. Eu tinha meditado exatamente sobre isso, sobre a precariedade do corpo. Tinha feito uma leitura nas coisas de Padre Pio, São Padre Pio, e tinha tomado consciência que o nosso corpo é frágil. Depois veio o acidente. Eu não tive dificuldade para aceitar a minha condição. Como Tiba, grande pregador que, para salvar um filho, deu um mergulho lá e nunca mais vai andar, nem mexer com os braços, nem com as pernas, só com a cabeça. É o corpo. Em linguagem simples, nós precisamos entender: prazer sem responsabilidade não funciona. Não se entregue sexualmente um ao outro fora do casamento, porque isso não dá alegria. Não alimente a sua fera sexual que está dentro do seu corpo sem o compromisso. Eu fiz um casamento agora semana passada, tão bonito. Os jovens às vezes me convidam para fazer os casamentos. Aqui tem um casal aqui, casou já meio velho, que eu que celebrei. Tem 1 ano? 1 ano e 4 meses. Ainda não veio a gravidez, mas nós estamos esperando. Eu casei um casalzinho bonito, semana atrasada. E no final, os 2 disseram, hoje nós vamos dar o primeiro beijo na boca. Nós tivemos um namoro profundamente casto. Isso é bonito. Casamento eterno. Você vai até o fim e Deus vai abençoar profundamente. É fácil isso? Dificílimo. Muito difícil. Ser católico é muito difícil. A igreja só nos oferece a cruz. Mas eu digo para vocês, quem carrega a cruz, quem obedece à igreja, nunca erra e nunca vai ser infeliz. Porque a igreja nos ensina a combater tudo aquilo que o mundo incensa. Vaidade, soberba, orgulho. Então tem gente hoje que vive o prazer sem responsabilidade.
Hoje eu vou ficar com mulher, amanhã eu vou ficar com homem, amanhã eu vou ficar com 3, com 4, junto. O mundo está assim. O Império de Roma caiu, o império mais poderoso que o mundo teve, por causa justamente disso. Da promiscuidade da carne. O consumo sem limite. Tem gente que compra até urubu voando. Compra tudo que vê na internet e tudo. Nós temos que ter limite. Quantos de vocês aqui está devendo já no cartão de crédito? Para você analisar a vida econômica de uma pessoa, pergunta: está devendo no cartão de crédito? Entrou no cheque especial? Sinal que não sabe administrar a vida. Se você ganha 10, não pode gastar 11. Gaste 8 e guarda 2 para o mês seguinte. Por mais pequeno que seja seu salário, economize. Não seja um consumidor doente, como tanta gente hoje que tem essa síndrome do consumo. Eu me lembro uma vez, há uns quase 30 anos atrás, num encontrão grande de cura interior. E Deus revelava para nós as pessoas que tinham muita coisa em casa que não usava mais. E teve muitas curas, e uma mulher, uma empresária, foi lá na frente dar o testemunho. Ela tinha mais de 300 pares de calçados, mais de 500 vestidos, e muita roupa, muito lençol de cama, muito adredom. Ela não sabia mais aonde colocar as coisas. Mulher rica. Ela deu testemunho chorando e me perguntou: padre, o que eu devo fazer? Fique quando necessário e faça um bazar de tudo para ajudar na construção da igreja. E ela fez. Ela já morreu, já, essa mulher. E muitas vezes ela me falou: que libertação que eu tive. Porque tudo ela tinha que comprar. Tudo que era moda que aparecia, tinha que comprar. Aquelas roupas provocantes para excitar o marido. Que besteira. Consumo, bobagem, escravidão. Vocês precisam aprender isso. Colocar limites no consumo. Sucesso sem ética. Você assume a gerência de uma empresa, ganha bem, mas quer crescer, porque outros estão crescendo, desviando dinheiro. Que tristeza. O que é a ética? Eu vou receitar um livro para vocês. Foi escrito 300 anos antes de Cristo. Tem ele muito na internet, nas livrarias de sebo, chamado Ética a Nicômacos, de Aristóteles. É um livro pequeno, 10 capítulos, sobre a ética. Quem primeiro trabalhou isso na reflexão humana foi Aristóteles. A ética é os limites. Até onde vai o meu limite? Vai até aqui, daqui para lá o limite é do outro. A responsabilidade dos negócios. Tem ética para tudo. No matrimônio. Por exemplo, um casal não deve ficar falando do seu casamento para qualquer pessoa. Uma esposa não pode ficar falando fora do casamento, falando para sua mãe, para o seu pai, das intimidades do casamento. Isso é falta de ética. No trabalho nós temos que ter ética, respeito. A ética é a ciência do respeito. E a Ética a Nicômacos, que é um compilado dos discípulos de Aristóteles, é fundamental para a gente compreender isso. 300 anos antes de Cristo, e está valendo até hoje. A Sagrada Escritura já nos advertia: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12, 2. Renovar a mente. A mente de um católico, ela deve ser renovada pelo poder do Espírito Santo. E São João é claro para isso. O mundo passa com as suas paixões,
mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu celebrei, alguns anos atrás, os 65 anos de um casal. 65 anos de casados, família grande. E conversando com os dois, eles me diziam: nós nunca traímos um ao outro. Casaram virgens, os dois. Ele disse: eu nunca conheci outra mulher a não ser essa. E ela também: eu nunca conheci outro homem a não ser meu velho. Isso é fidelidade. Isso não é fácil. Qual o preço de ser fiel? A alegria de morrer bem. Uma vez fui visitar um velho que estava a morrer. Eu tinha 4 anos de padre. Uma senhora me pediu: meu irmão está a morrer no hospital. Eu fui lá. Entrei no quarto, assustei, porque era um homem que tinha quebrado meu pai, tinha roubado uma fazenda do meu pai, e nós chegamos a quase passar fome por causa daquilo. Um negócio desastroso, ladrão mesmo. E minha mãe gastou os joelhos no chão, rezando para meu pai não matar aquele homem. Que a sede do meu pai era ir lá dar um tiro nele. E minha mãe rezou até que passou aqui. E ela logo depois morreu e entregou seu sofrimento pela cura do meu pai. Aquele homem era um corrupto. Estava morrendo. Eu perguntei. Ele tinha o mesmo nome do meu pai, Antônio. Seu Antônio, eu sou o padre. Estou aqui para te atender neste momento duro. O senhor deseja confissão? Não. Eu nem sabia quem eu era. O senhor deseja que eu oro com o senhor? Não. Não tinha fé. Impenitente. O senhor precisa de uma ajuda? Eu gostaria que você fosse atrás da minha caminhonete, porque uma mulher que eu estava com ela pegou minha caminhonete e não devolveu mais. Não quis a oração, eu saí do quarto, sacudi o pó da chinela e fui embora. No outro dia passou o corpo com o carro da funerária na frente da igreja, com 3 carros atrás. E a caminhonete, até quando eu saí da paróquia, estava na mão da amante, que pegou a caminhonete dele. A única coisa que ele queria no final da vida era a caminhonete. Não quis Jesus, não quis a salvação. Impenitente final. Aos jovens eu digo: não troque o eterno pelo imediato. Não troque a salvação eterna pelas coisas desse mundo. Não vendam a alma por curtidas no Instagram. Não sacrifique o futuro de vocês por um prazer momentâneo. Fuja das drogas. Fuja da pornografia. Se não dá conta, procure ajuda psiquiátrica. Fuja. As famílias aqui presentes, eu digo: protejam seus filhos com presença, diálogo e testemunho. A nossa casa é a primeira igreja. Coragem. Nadar contra a correnteza nunca foi fácil, mas sempre valeu a pena. Se vocês estiverem juntos, por Jesus, rezando, buscando, aprendendo, vocês vão vencer. As famílias precisam proteger seus filhos com presença, diálogo e testemunho. Se você tem dificuldade com sua mãe e seu pai, perdoe. Que hoje tem muitos pais que os filhos que estão na igreja é que estão ajudando-os a não perder a fé. E a palavra que eu digo aqui para terminar para vocês, jovens, eu digo: vocês são fortes. Vocês são os melhores jovens de Planaltina. Porque jovem deixar o domingo para vir rezar, isso é coisa de Deus, é coisa do céu. Por isso vocês são fortes. E São João diz ainda nessa carta que nós lemos: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. A igreja acredita na juventude. Deus confia em vocês. Vocês são fortes quando resiste ao mal, foge da macumbaria, foge do satanismo, resiste a esse mal que está aí, quando escolhe o bem, mesmo sozinhos,
quando defende a vida, respeita os pais, busca a formação, cultiva a oração. Deixa eu falar para vocês, deixa um pouco o zap de lado, esqueça o telefone à noite, vocês ficam tarde da noite. Outro dia uma mãe me dizia, essa menina não dorme, 2 da manhã eu vou lá no quarto, ela está zunhando o celular. Isso acaba com a mente de vocês. Use o celular naquilo que é importante, não fique vendo uma coisa, outra coisa, vai passando de uma para outra, quando você vê 2 horas da manhã. Fuja disso. Use o celular, use a internet para as coisas certas. A força não está na fama, está numa consciência ilimitada por Deus. Eu estou nas mídias sociais, tenho muitos seguidores, mas isso não traz para mim nenhuma vaidade. Se Deus falar para mim, para, eu paro. Eu comecei nisso por causa do Dom Henrique, que estava para morrer, e quando morreu eu senti ele falando para mim, muito meu amigo, continue na internet, época de Covid. Eu continuei. Ele foi e eu fiquei no lugar dele. Só que ele é sábio. Eu sou um sertanejo, um padre simples. Ele era doutor. Então o jovem do nosso tempo, que mostra que a santidade não é coisa do passado, é muito importante. É possível viver profundamente unido a Cristo, em meio à tecnologia, à escola e à vida cotidiana. E vou terminar aqui dizendo para vocês da importância da devoção a Nossa Senhora, a São José e a tantos outros santos como São Padre Pio. Quando a gente tem amor a Nossa Senhora, a São José, aos santos, a Eucaristia, a confissão, é muito bom. Fui chegando ali, já ouvi pedindo a confissão. Isso é bonito. Nós estamos tendo uma juventude diferente na Igreja Católica, e vocês é parte dela. E eu fico muito feliz e vou depois parabenizar o cardeal, os padres, pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. E que este evento nunca morra. E que Nossa Senhora acompanhe vocês e suas famílias para sempre. Amém.